Primeiramente, eu quero que você preste atenção nesse vídeo, porque não vai adiantar nada você estar vindo atrás desse tipo de conteúdo, vindo atrás de dicas rápidas e você não aplicar nada do que eu falo. Então, basicamente, se você não quer assistir até o final ou assistir com foco que eu tô falando e aprender com isso, pode sair desse vídeo. Mas se tu quer aprender, eu vou te dar 5 dicas hoje para como conseguir o seu primeiro emprego fora do Brasil para ganhar em dólar. Tem muita gente me perguntando isso aí, como é que faz, como que eu posso começar. E, cara, tem 5 dicas básicas que eu vou dar para vocês. E no final desse vídeo eu vou estar dando uma parte extra, se você tiver interesse ou não, tá? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês, cara, é o básico. Você precisa saber conversar em inglês. E eu não tô falando em conversar no sentido de você ter que levar 3, 4 horas conversando com uma pessoa, falando palavras difíceis, falando coisas que você não sabe, tipo, como. Isso já é até um empecilho, porque eu não sei fazer isso. E eu estou trabalhando há muito tempo para fora do Brasil. Então, se você quer começar a conseguir um trabalho para ganhar em dólar, você precisa aprender a se comunicar. E eu tô falando de uma comunicação básica, business talk, digamos assim. Se você domina alguma linguagem de programação, alguns termos técnicos, e você já tem alguma certa experiência em alguma coisa em programação, você já vai saber do que eu estou falando. Por exemplo, se você está conversando com alguém referente a algum problema, alguma coisa, alguma situação, os termos técnicos já vão ajudar muito, porque eles são a maioria em inglês. Então, isso acaba ajudando bastante, tá? Você precisa saber se comunicar num nível não muito elevado, apenas uma comunicação básica pela qual você consiga estabelecer uma conexão com alguém no sentido de entender o que a pessoa realmente está dizendo. Não adianta você conseguir alguma coisa em outra língua, sendo que você não sabe absolutamente nada do que a pessoa está falando e vai aceitar qualquer coisa. Então, o primeiro passo que eu recomendo muito para vocês é o Cambly, cara. O Cambly é uma plataforma muito interessante para quem quer começar. Por quê? Porque lá você tem a prática mesmo, cara. O inglês você não tem como ser teórico, velho. Eu aprendi tudo na prática mesmo, assim, pouca teoria. Então, você precisa, de alguma forma, se botar para conversar com outras pessoas. O Cambly é uma ótima plataforma para isso, porque você vai conseguir conversar com professores de todo mundo e você pode colocar os tópicos nas entrevistas, nas suas conversas, nas suas 15 minutos de call ali que você tem com o professor, você vai conseguir definir os tópicos. E um deles você pode colocar como entrevistas, por exemplo, de programação. Dica número 2, galera, você precisa ter uma experiência num nível em torno de 2 anos, sendo bem sincero aqui e pragmático, tá? Dentro de 2 anos, se você tiver uma experiência boa em programação, quando eu estou falando experiência boa, é no quesito de você ter passado por algumas e muitas dificuldades, porque em 2 anos é uma coisa que você já tem uma certa experiência, então você já vai ter passado por bastante dificuldades, né? Isso vai ajudar muito a você conseguir passar numa entrevista técnica, por exemplo, pela qual você vai ser questionado como que você lidou com esses problemas. E normalmente existem alguns padrões nas entrevistas. Conforme você vai passando, você vai vendo que as entrevistas elas seguem um padrão, tá? E essa vai para nossa terceira dica já. A nossa terceira dica, galera, é você fazer entrevistas. Entrevistas elas têm um padrão. E eu fui aprendendo isso na prática porque para eu conseguir os meus trabalhos fora do Brasil, eu fiz mais de 50, 60, eu acho, entrevistas no total, se eu for contar. E eu acabei detectando que todas as perguntas eram semelhantes, do início ao fim das entrevistas. Então, os recrutadores querem saber determinadas coisas de você e querem saber qual é o seu perfil no início. Na entrevista técnica, claro, você vai conversar com um desenvolvedor, com alguém que tem uma experiência mais elevada e vai te fazer perguntas mais técnicas. Vai querer saber como que você lidou com aquele tipo de problema ou se você sabe explicar aquele tipo de situação pela qual ele está informando para você. Então, nesses casos, eles vão te perguntar normalmente como que você lida com uma situação ou o que alguma coisa faz. Se você quiser
saber mais profundamente como se portar dentro de uma entrevista, vou deixar um link aqui na descrição, que é o meu clube de assinatura, onde eu estou preparando os alunos para entrevistas. Posto vídeo basicamente uma vez por semana, 2 com conteúdo mais aprofundado com entrevistas. É só R$30. Se você tiver interesse em se aprofundar nisso, fica o link na descrição. O quarto passo, galera, é você conseguir essas entrevistas. O LinkedIn ele é bem utilizado, mas, cara, assim, por um quesito de muitas vagas você não vai conseguir encontrar tão cedo, talvez, porque qual que é a primeira dificuldade que você vai encontrar em relação a isso quando você está começando? É que você precisa um número de entrevistas, talvez um número de vagas para o que você quer, seja o que for, qualquer vaga, qualquer coisa que você for fazer, você precisa de um número X de vagas, por exemplo, por mês, para você conseguir um número X de entrevistas. É como se fosse um processo de vendas, não sei se alguém já trabalhou aqui com vendas, mas se você tem 100 leads, você precisa ligar para esses leads aí, para essas pessoas, para conseguir uma entrevista pessoal, para conseguir oferecer um produto. De 100 pessoas que você vai ligar, talvez 10% dessas pessoas você vai conseguir uma entrevista, uma conversa presencial. Esse lead vai evoluir para uma oportunidade, ou seja, a partir do momento que você está conversando com alguém presencialmente, isso se torna uma oportunidade de fechamento de negócio, certo? Então, desses 10 que você vai conseguir a entrevista, por exemplo, você vai conseguir fechar. Mas isso é uma parte muito interessante e se relaciona com absolutamente tudo. De cada 100 vagas que talvez você vai se candidatar, você vai conseguir talvez um cliente, tá? Isso é normalmente uma realidade. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, depende muito dos fatores, também tem muitas coisas envolvidas, não é só isso, mas você precisa dar um jeito de conseguir esses leads. E esses leads que a gente consegue, eles são através de vagas, através de candidaturas utilizando o LinkedIn. Você vai lá, digita a vaga que você quer e se candidata no máximo de números possíveis. Eu recomendo para fechar 100 vagas de cadastro em um mês, tá? Você se cadastra, divide por 30 dias, digamos que você vai também fazer isso nos finais de semana, vai dar em torno de 4 vagas por dia para você se candidatar, o que é um número bem tranquilo. Mas você precisa seguir isso, porque essa é a primeira forma de você estar conseguindo as primeiras entrevistas, tá? E a dica número 5, galera, que é a mais importante. Você precisa ter a sua expectativa baixa em relação às coisas. Você não vai sair de um trabalho que você ganha X aqui no Brasil para outro que você ganha X vezes 10, X vezes 20. Então, você precisa conseguir baixar um pouco a sua régua no quesito da expectativa salarial. Não adianta você pedir muito porque você sabe muito pouco. Então, você precisa adquirir experiência. No momento que você está se candidatando a uma vaga, não peça valores muito absurdos, até porque existe uma diferenciação, há um motivo pelo qual os profissionais de fora dos Estados Unidos são contratados. E por quê? Mão de obra barata. Se você tem uma mão de obra barata, você consegue aumentar o seu lucro por hora, por exemplo, de um programador. Isso se torna muito vantajoso e vai ser mais fácil, porque você vai estar conseguindo o que você quer e você adquire a experiência que você precisa para conseguir subir de nível, tá? Então essa é uma última dica e uma ótima dica. Aqui vai o extra. Se você quiser se aprofundar mais, quer ver como é que faz isso no vídeo, no passo a passo, como que posso expandir o número de candidaturas de vagas, como que eu posso fazer isso, tá o link aqui na descrição, eu vou deixar aqui. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link do Cambly aqui também, se você tiver interesse em dar uma olhada. Até a próxima, tchau!